Esse vídeo faz parte do projeto Viva Viola, contemplado pelo edital 13/2023 da Lei Paulo Gustavo. O conteúdo faz parte do conjunto de vídeos do acervo pessoal de Ramiro Viola e pode ser encontrado através do YouTube. A quarta parte do programa musical começa com o apresentador. Ele está usando uma camisa amarela clara. Ao fundo, há uma parede azul com uma pintura. A estrutura particular montada lá, eles vão ter lucro. Então eles vão criar condições e não será necessário esse dinheiro da pessoa entrar. Porque eu vejo Estados Unidos, que eu estive lá visitando, né? E eu achei que lá tem qualquer pontinho pequenininho que se transforma numa coisa grandiosa, mas dão condições. Eles vendem o produto. A venda do produto é que dá o lucro, né? Mas então, Leildo, se vai cobrar para entrar no véu de noivo, o pessoal vai na Cascata da Mata. Convida a Cascata da Mata e vão para o Rio Bonito. Convida o Rio Bonito. Mas eu acho que não podemos pensar em cobrança. Não, veja bem, na minha há duas situações. Não, tudo bem, tem que se chegar a uma conclusão. Há duas situações. A iniciativa privada... A iniciativa é privada. Exatamente, tudo bem. Ela terá o lucro dela, mas ela pagará o imposto também. Mas ela dá condição para que o munícipe ele realmente tenha uma estrutura muito maior, muito mais forte para ele usufruir. Do município poderia se estabelecer um pedágio, mas você deve convir comigo que tudo que é de público, certo? O próprio brasileiro não valoriza. Isso é nosso, é nato. É nato, é duro. A gente convive, eu agora estou convivendo, não só o momento, mas eu sou brasileiro como todos nós somos. Você vai na estrada, o pessoal atira nas placas por prazer. Exatamente. Você entendeu? Você põe, vamos supor, nós estamos com esse processo de sinalização turística. Puxa, uma coisa fantástica pela Embratur que nos passou. Nós estamos viabilizando, desmembrando. Vamos que nós consigamos isso. Então muda-se toda a sinalização da cidade, os pontos turísticos, coloca-se painéis internos nos pontos turísticos, do lado externo. Eu tenho certeza que alguém vai dar tiro, vai dar um chute, você entendeu? É duro. Então, é triste para a gente. Eu vivi do lá, né, como brasileiro, criticando. Hoje eu estou na pasta, eu sei o que eu vou enfrentar. E vai enfrentar. Então é duro. Vai enfrentar. Duro. Você falou sobre placa. Eu voltando da Água Nova no domingo, né? Eu vi umas placas todas furadas de bala. Ou você é o cretino, você é o imbecil. Estou falando com você, cretino, você é imbecil, você é palhaço, você é irresponsável, você é machão que tem arma, fica dando tiro. Se você erra e tem alguém atrás da placa e morre, ou se 500 metros tem a casa de um agricultor e morre, você passou, deu tiro e não sabe o que você ocasionou. Você é um cretino, você é um imbecil, você é um burro, você é estúpido, você é débil mental. Se você faz isso, eu estou chamando você de tudo isso. Que eu acho que é o único jeito é a gente ser agressivo, xingar, gritar, falar e não deixar bonitinho, não. Que nem o Zulo procurou minimizar, dizendo é um hábito sim, mas é hábito de cretino, de imbecil. Dessas bestas que andam soltas por aí fazendo bobagem nessa vida. Com você que eu estou falando, se você dá tiro em placa. Porque você pode matar alguém e nem sabe que matou. Viu? Eu acertei aquela. Olha o tiro e acertei a placa. Gostaria que a polícia estivesse do lado e pegasse você com a arma ilegal. Lá encana a gente. Palhaçada isso, viu? Falei sobre isso, pensei no domingo agora, olhando as placas. Eu digo, que coisa, que mania estúpida. E esse negócio dos Estados Unidos, nos banheiros, estava escrito, um brasileiro esteve aqui, pichei. Quer dizer, um brasileiro esteve aqui, pichei. Pichei. Isso vai acontecer, acontece mesmo. Os banheiros acontece. Mas eu acho que vale a pena fazer, viu, Zulo? Não, fazer. Nós estamos aqui para isso, sabendo né? que nem os orelhões. Vão quebrar, a companhia vai lá, põe outro, quebra, põe outro. Algum dia isso para. Por falar em parar, nós estamos a 10 minutos do fim do programa. Eu quero passar... Quantas ligações, Val? 10 ligações. Quantas ligações chegamos agora? 42. 42 ligações. Ei, filho? Tá vendo?
42 ligações. Vamos lá, gente. Como diz a Val, pregue fogo, já que nós somos caipiras, né? Pregue fogo. Vamos lá. O Rafael, ele tem 11 anos, ele mora no Jardim Paraíso, ele gostaria de saber também sobre o zoológico e ele faz um comentário aqui, ele gostaria que as empresas prestigiassem mais a TV Serrana. Ô, Rafael, você tem anos, vai ter mentalidade de 50, né? Só que as pessoas que não prestigiam é que têm mentalidade de 11, né? Mas vocês querem a falência, não querem vender, problema de vocês. Se vocês anunciarem na Serrana, vocês vão vender muito mais, né? O Zé Maria da Vila Auxiliadora, ele pergunta como você vê os trailers na praça e nas esquinas. Qual é a sua opinião? Se você acha que deve manter ou tirar? E se tem algum estudo para melhorar essa relação aí? A Maria do Centro, que tem um projeto muito bonito na prefeitura, feito pelo arquiteto Gustavo Brito, um projeto sobre o Rio Bonito. Ela diz que se colocar esse projeto em prática seria maravilhoso para o Rio Bonito. Amigo, se você ganhar essa concorrência, eu quero a minha, viu? Tá? Não vai fazer propaganda assim de graça, viu, dona Maria? Né? Mato essa face. Vamos fazer uma... O Toane, ele parabeniza o Zulu, ele acredita Zulu, desculpa. Ele acredita que você será um grande secretário e ele faz uma pergunta para você. Se você tem algum projeto com relação ao carnaval popular, um trio elétrico, alguma coisa assim. O José da Vila Jardim quer fazer uma sugestão. Estavam falando sobre as barracas do bosque, então ele disse que aquele prédio onde era para ser feito o shopping poderia ser utilizado, a parte térrea, para abrigar as barraquinhas do bosque. Ele acha que vai comportar todo mundo ali. E o coreano, será que ele vai gostar disso? O professor Vinícius, ele parabeniza o Zulo e o Chaguri pelo trabalho desenvolvido. Ele te mandou um abraço, Lanhoso, e parabeniza a TV Serrana. Obrigado. O João, do centro, ele disse que ouviu na Rua Amando hoje um carro de alto-falante falando sobre o passeio ciclístico. Ele gostaria de saber qual é a idade para participar desse passeio. A Eliane, a Mari e a Eleira, elas estão assistindo ao programa, estão parabéns, elas ficaram muito felizes pela escolha, né? E ela gostaria de saber se tem algum projeto para o aniversário de Botucatu. Para o Chaguri agora. O Carle Dorini, ele está mandando um abraço para o Zulo, desculpa, e ele pergunta se você vende carne de carneiro ou se você só cria. E se você vende, ele gostaria de saber onde encontrar. E o André da Vila dos Lavradores, ele faz uma sugestão também. Por que, ao invés de terceirizar o véu da noiva, a prefeitura mesmo não cuida, cobrando um valor simbólico para que se possa pagar funcionários e cuidar de lá? E ele acha também que deve se investir mais em placas de sinalização. Mais alguma coisa? Zulo, a bola. Eu acho que o Chaguri, por respeito, e ele só tem uma pergunta, né, com relação à criação e venda. Vamos saber do endereço dele aí para a gente comprar uns cordeiros, né, Chaguri? Vocês estão me pondo em frio que não podem vender. Nós temos um abatedor fiscal que não deixa de vender carne, que eles estão me pondo em frio. Então, nós estamos entreposto, temos diversos pontos de venda de cordeiro. Nosso entreposto tem um selo próprio, nós não temos o selo de qualidade que nós queremos ter no entreposto nosso. Atenção, quem quiser cordeiro, tem bastante cordeiro de boa qualidade, cordeiro de boa qualidade, e não tem que acabar, tem que ter um cordeiro de qualidade. E diversos direitos com o carneiro, falar melhor. Antes de receber, Zulo, tem um cidadão que ligou 2 vezes, perguntando a você, você sabe que a igreja de Rubião é uma cidade particular. Para mexer, será que ser desapropriado primeiro? Eu tenho conhecimento que passou por um processo de desapropriação e a área exatamente ali onde sobe, aquela acesso lá em cima, a padaria do lado que está de frente, aquilo ali é exatamente municipal. Por isso, exatamente, a gente está trabalhando em cima
de um projeto. Como se trabalha em projeto, não se diz eu vou fazer. Projeto é exatamente o nome. Nós projetamos. Se há viabilização e concretizar, passa por umas situações. Assim como eu não estou dizendo que nós vamos dar o véu de noiva. Nós queremos exatamente as soluções. O principal de tudo isso é o povo, é aquele que quer fazer, aquele que gosta do fim de semana, que pode realmente sair com a sua família e desfrutar do turismo, desfrutar de todas as coisas. Então, veja, a mesma pessoa que fala terceirizar, ele também cobre alguma coisa, um pedágio, exatamente por quê? Porque ele tem visão de que tudo é custo, não tudo em cima do Estado. Então, nós estamos aqui exatamente apregoando novas ideias, novas situações, certo? O Chaguri, qual é a diferença da carne para de leitoa para carne bovina? Qual é a diferença de sabor, de textura? Eu fiquei curioso agora. Bom, não sei se o Francisco pode ajudar, mas pelo que eu sei, né, a carne de cordeiro é uma carne leve. Né? A carne de boi também, dependendo da parte do boi, você não pode comprar. Você vai chamar costela, por exemplo, não deixa de ser uma carne pesada em relação à carne de cordeiro. É uma carne mais gorda, que tem várias restrições, embora hoje nosso porco seja um tipo de carne, a quantidade de gordura diminuiu bastante. A carne então, as diferenças básicas são essas. Tem alguma pergunta a mais que parece que o Zulo não recebeu? Nós temos uma nova Uma pergunta? A Natane, a Renata e a Raquel está parabenizando o programa, parabeniza o Zulo. E ela gostaria de saber o que pretende ser feito com relação aos jovens, para que tenham mais lazer. Eu vou responder isso com referência a carnaval, o jovem e tal. Para o jovem, realmente, nós temos toda essa estrutura que existe, certo? Em termos de passeio, certo? E existe o lado também que eu queria ressaltar sobre a infraestrutura que existe no turismo. Então, veja bem, o jovem, assim como sua família, se nós dermos estrutura e condições de lazer, o jovem vai desfrutar, certo? Essa que é a grande verdade. Com relação ao carnaval, não tem outra frase. O carnaval está inserido na cultura do povo brasileiro, assim como o futebol, a praia, o samba, certo? Nós vamos ter uma reunião com o prefeito a semana que vem, com os novos secretários, para se estabelecer metas sobre os eventos que marcam o Botucatu. E veio uma pergunta também sobre o aniversário do Botucatu. Já é tradicional a nossa festa e nada melhor do que presentear Botucatu e o seu povo, certo? Também eu acredito que está dentro do projeto, está dentro daquilo que o prefeito, nessa filosofia que está desenvolvendo e que realmente, se ele se propôs a dar uma reformulada em todo esse seu secretariado, ele está com alguns objetivos postos, colocados para serem alcançados. E quem vai ganhar com isso é exatamente o povo, certo? Então nós temos, também tem outra pergunta, com relação aos navegantes. Muito bem. Eu vou interromper você, que nós estamos a 2 minutos do fim do programa. Tudo bem, fica à vontade. Então veja, carnaval, você é a favor ou contra aquilo que nós vimos até hoje? O carnaval... Seja rápido, por favor. O carnaval é uma tradição que sempre houve e sempre vai haver. De carnaval. Certo. Excelentes. Está pensando nisso? Não, eu realmente dependo exatamente do meu cargo-chefe, que é o prefeito, o que ele estabelecer, certo? Para Botucatu, mediante, sempre eu digo, condições se faça uma boa coisa.
Se não há condições de colocar meia dúzia de pessoas na rua, numa avenida, para que se mostre o que há de negativo, então não se Concordo coloca. com você. Certo? Isso aí é uma mentalidade que toda família, todo ser humano tem que ter. Ou eu faço bonito ou eu não faço. O nosso tempo está acabado. Zoológico, sai ou não sai? Está indo nos projetos? Não, o zoológico está caminhando. Tá ótimo. Vamos encerrar o programa, porque o tempo urge e o leão ruge, né? Como é que é o negócio? Leandro, eu só queria agradecer a oportunidade. Você vai agradecer, sim. E nós estamos lá na secretaria para responder tudo aquilo que foi perguntado. Eu não respondi. Estamos lá às ordens. Bom, então eu ia passar o microfone para a sua despedida, você já deu. Então vamos agora ao Francisco Pereira Neto para a sua colocação final. Eu agradeço ao convite da TV Serrana e gostaria de dizer que esse alarme é um alarme totalmente falso. Não existe risco nenhum de disseminação de raiva em Botucatu, em se tratando de raiva de herbívoros. Está restrita à propriedade onde o problema. Está ótimo. Antes de passar ao Chaguri, dona Júlia, ela disse que não se deve investir em carnaval e sim em educação. Carnaval feio, carnaval ruim, concordo com você, Júlia. Chaguri, eu sempre falo, a câmera é sua, não vou falar que você leva. Eu levo mesmo. Leva mesmo. Então, sua despedida. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade que nos oferece, que é a TV Serrana, e dizer mais uma vez, na Casa da Agricultura, ali abriga qualquer tipo de problema, estamos prontos a prestar assessoria a qualquer gente que nos procure. Então nós temos informações desde plantio, de horta, pomar, agricultor, para o pequeno, para o chacareiro, enfim, estamos lá perto da Praça Brasil e Japão e estamos esperando a visita de todos para poder sermos outros de alguma coisa. Diga-se passagem, é meu vizinho, que eu moro naquela rua ali, nós moramos ali do lado, né? A câmera para a Val despedir. Com você, Val. Eu gostaria de agradecer a todos que nos ligaram, que participaram. Infelizmente não foi possível responder a todas as perguntas devido ao nosso tempo curto. Uma boa noite a todos e até amanhã. Você fala tempo curto, mas foram 2 horas batidas. Ontem, 72 ligações, hoje 42 ligações. Veja bem, gente, são vocês. Muito obrigado mesmo, hein? Vocês estão sendo muito bacanas para a gente aqui, né? Tiveram conosco aqui, meio escondidinho aqui, a Janaína Jimenez, né? Que é assessora da prefeitura, o Carlos Pessoa, que está se escondendo, mas grande parte disso foi por orientação dele, o convite foi feito, e o Carlos estará sempre aqui colaborando com a TV Serrana, mostrando a nossa cidade, né? A nossa gente também, porque afinal de contas Zulo é nossa gente da nossa cidade. Hoje nós pudemos ver algumas imagens de Botucatu, coisa que eu não fazia, faz tempo que não punha ao vivo alguma coisa assim. Nós vamos criar esse hábito. Conto com você, né, Carlos? Tá ok? Bem, gente, muito obrigado pela paciência, pela boa vontade. Vocês sabem que nós estamos aqui fazendo um esforço muito grande para conseguir ter a nossa televisão no ar. Orgulho nosso, seu, meu, de todo mundo aqui de Botucatu, bacana. Muito obrigado. Até amanhã e conto com vocês sempre. Telefone. Obrigado, boa noite. Boa noite. Mais um programa Nossa Gente, Nossa Cidade. Antes de começar o programa,
Eu quero lembrar vocês da vernissagem da Celina Chama, lá no Grande Hotel de São Pedro. Termina agora domingo, aproveite lá, passeia, toma aquela água gostosa, né? Aquela água que a gente tem vontade de repetir, né? Faz bem, mas é ruim a beça, não. Mas como faz bem, a gente acaba tomando, né? O importante para você que vai fazer seu vestibular, que vai fazer o cursinho, né? Tem um novo sistema em Botucatu, que eu queria até mostrar, que eu tenho falado esse mês inteiro, sobre o extensivo POC de ensino. Dá para mostrar isso aqui? Dá para ver, não dá? Olha lá. Muito interessante. Olha, o sistema POC de ensino, eles inovaram em 2 pontos, que agora tudo é CD-ROM, é multimídia, tem que ser. Você tem os seus livros, mas você tem o acesso ao computador na própria escola. Então, não tem hoje é CD-ROM, tá com tudo, né? Mas o mais importante do sistema POC é o seguro aprovação. Você fez o cursinho aqui em Botucatu. No final do ano, você presta exame no mínimo em 2 faculdades oficiais, né? Se você, por acaso, não entrar, você tem 1 ano de graça de cursinho, é o seguro aprovação. É claro que você precisa cumprir as normas do cursinho aqui. Não é você chegou, não foi na aula, né? Como eles estão reformando o prédio que era ali no antigo Capri Restaurante, na Monsenhor Ferrari 250, está sendo reformado, adaptado para esse curso, então você pode fazer a sua inscrição lá no Colégio La Salle das 8 às 18 horas todo dia. E qualquer informação pelo telefone 822-2723. Não deixe de se preparar para o futuro. Plantou hoje, colheu amanhã. Plantou limão, vai colher limão, gente. Não adianta querer dizer, mas eu queria laranja. Plante cultura, que você vai entrar numa faculdade, que não está brincadeira hoje. Entrar em faculdade. Bom, pessoas que entraram em faculdade estão aqui hoje, né? Doutor Elias Chama. Não vou chamar de doutor, não, mas eu vou te chamar de doutor sim, viu, Chama? Não dá para falar, Chama, tudo isso. Não aqui é doutor, da fora a gente, né? Como disse o Caipira, nós conversa. Pois não, senhor Lanhoso. Tá bom, senhor Lanhoso. Não adianta, vamos ficar bravo comigo. Tá bom, Chama. A câmera é sua para o seu boa noite inicial. Aos telespectadores da TV Serrera, boa noite. A Lanhoso, a Val, o Renato, a doutora Helena, que está sentada ao lado. Estamos trazendo hoje como convidado o doutor Renato Protetti, especialista em neurocirurgia, neuroclínica e neurocirurgia. Acabamos de descobrir que o problema do seu microfone do outro dia era a bateria que estava fraca. Troquei, está perfeito. Sua voz está saindo assim, tipo Pavarotti. Né? Todo mundo está ouvindo, né? Bem, eu vou pôr a câmera para o boa noite inicial do Dr. Renato Protetti. A câmera é sua. Boa noite, senhores telespectadores. É com prazer que a gente aceita esse convite feito tão gentilmente pelo Chama e pelo Lanhoso. Estamos aqui à disposição para esclarecer algumas coisas que sejam possíveis. A especialidade do Dr. Renato Protetti é cabeça, neurocirurgia. É aquela coisa que quando mexe, precisa ser muito bem mexida, né? Porque se você vai fazer uma coisa que não saiu bem, você arruma, mas cabeça, cérebro, a coisa é muito séria. Eu acho que eu lhe falei que eu sou primo do falecido Matos Pimenta, né? Já me disse. E o Matos Pimenta, ele foi considerado, inclusive, na época dele, o papa da neurocirurgia. E o doutor Armando Alves também, que faleceu, ficou muito tempo com o Matos Pimenta, né, com a Aloysio, e ele sempre falava, quando mexe na cabeça, no cérebro, a gente tem de ver o que a pessoa é, se é um intelectual, se é um esportista, para ver no que vai mexer, para não mexer naquilo que não pode, né? Isso tem um fundo verdadeiro, né? Porque se a pessoa tem que tirar alguma parte do cérebro, alguma coisa na pessoa vai ser prejudicada, não vai, doutor Renato? Evidentemente que nós sempre temos que estar atentos ao tipo de doença, ao tipo de problema que essa pessoa possa ter.
Claro que essa afirmação que você está dizendo tem algum sentido, mas evidentemente depende muito do que a gente tem no cérebro ou na medula dessa pessoa. Muitas vezes você está mais preocupado em preservar a vida. Nem sempre a gente pode... Né? Sem dúvida. Existem, inclusive, por exemplo, em algumas doenças, na epilepsia, por exemplo, onde você tem pacientes onde a dificuldade é muito grande do controle das crises, então existem cirurgias para tentar corrigir essa doença, esse problema. E existe um teste onde se verifica qual é o lado dominante do cérebro, certo? Então, pessoas que têm o lado esquerdo dominante, que é a grande maioria, e outras pessoas que têm o lado direito. Então, isso pode ter alguma importância, dependendo do que se pretenda fazer. A neurocirurgia é sempre muito delicada, né? Porque, inclusive, uma vez eu perguntei até ao Gabarra, eu disse, Gabarra, doutor Gabarra, né, que era meu vizinho, eu disse, existe por acaso um local no cérebro que a gente não possa mexer? Que no cérebro pode mexer, entendeu? Mas tem um local que não pode mexer. Na verdade, se mexer, a pessoa morre, não tem? Não é apenas um local, né? Hoje em dia, com a evolução das técnicas, com a evolução da microcirurgia, cada vez mais o profissional tem acesso aos locais do cérebro que antigamente eram inacessíveis. Então, na verdade, cada vez mais a gente está tendo acesso a locais que eram antes proibidos. É claro que ainda hoje existem locais onde a gente tem muita dificuldade ou mesmo não tem acesso. Por exemplo, o que a gente chama de tronco cerebral. O tronco cerebral tem uma série de problemas e com muita dificuldade a gente pode ter acesso e abordar problemas nessa localização. Eu vou fazer o seguinte, antes de nós entrarmos mais profundamente no assunto que se prende à entrevista de hoje, eu vou pedir ao Marcelo o nosso comercial, porque eu não quero interromper, né? Então nós vamos ter aqui 1 minuto de comercial, se não interrompe a nossa programação, e nós vamos pôr à disposição o nosso telefone para que todas as pessoas possam ligar, porque o assunto é muito importante. Nós vamos pôr em seguida, nós vamos pôr o nosso telefone no ar e atender seus pedidos. Resolveu o problema da câmera? Não. Vamos pôr nosso comercial no ar então, por gentileza. Em Botucatu, você só tem a ganhar. Ganha emprego. Prestigiando o comércio local, aumenta a oferta de emprego, contribuindo para o desenvolvimento da própria cidade. Comércio forte é garantia de oportunidade de trabalho. CDL Sincovab. Sistema COC, o que há de mais moderno na informática aplicada à educação. Por isso, você que está aí, pai e mãe, procurando uma escola de qualidade para seu filho, traga seu filho, traga sua filha para o La Salle. Aqui ele, ela vão ter uma formação integral. La Salle 2000, mudando para melhor e à frente de seu tempo. Comprando em Botucatu, você só tem a ganhar. Ganha emprego. Prestigiando o comércio local, aumenta a oferta de emprego, contribuindo para o desenvolvimento da própria cidade. Comércio forte é garantia de oportunidade de trabalho. CDL Sincovab. Bem, gente, às vezes nós temos uns pequenos probleminhas que a gente resolve na hora. Televisão é assim mesmo, diz que a televisão no interior a gente faz na raça, né, chama. E parece que está tudo resolvido. Doutor Chama, eu queria que a primeira pergunta partisse de você, Chama. Renato, a gente, quando vai no neurologista, às vezes ele diz assim, fulano teve uma hemorragia cerebral, fulano teve uma isquemia cerebral. Você poderia diferenciar isso para a gente? Na verdade, o que isso significa, o que significa isquemia? A palavra isquemia significa falta de circulação. Essa falta de circulação pode ser originada de qualquer forma, então, por uma trombose, por uma embolia,
ou mesmo por uma queda muito grande da pressão. Então, várias são as causas que podem levar a esse tipo de problema. Quando a gente diz do derrame, naturalmente, na maioria das vezes, esse derrame é uma falta de circulação. Então, existe uma área do cérebro que não recebeu a quantidade mínima necessária, então existe um sofrimento, uma dificuldade de circulação nessa região. Isso pode ter outra natureza também. Então, a gente diferencia o derrame ou acidente vascular cerebral, como normalmente os médicos chamam, entre isquêmico, isto é, por falta de sangue, ou hemorrágico, por uma hemorragia ou por um sangramento que houve naquele local. Na parte da neurocirurgia, na parte de cabeça, tem uma coisa que todo mundo, muita gente tem e perturba a vida de muita gente, a dor de cabeça, a tal da enxaqueca. O que ocasiona a enxaqueca? O que pode ser feito para livrar essas pessoas que às vezes não podem nem trabalhar por causa disso, né? A enxaqueca mesmo. A enxaqueca é um processo assim bastante sério, porque ele é altamente limitante. Quem tem esse tipo de dor de cabeça, porque na verdade a enxaqueca é um tipo de dor de cabeça, né? Nós podemos ter muitos tipos de dores de cabeça e a enxaqueca é um dos tipos que existem. Então, o que acontece nessa hora? Então, as pessoas teriam um tipo de sensibilidade, a sua circulação cerebral teria algum tipo de modificação e, com isso, haveria um processo inflamatório na parede do vaso. E esse processo inflamatório, com as distensões e as contrações que acabam acontecendo, é que levam essas dores tão intensas, muitas vezes altamente limitantes, né? Nós temos notícia de vários trabalhos, nos Estados Unidos principalmente, porque lá eles costumam medir muito as coisas, avaliando quantos milhões de dólares se perdem por mês por incapacidade de trabalho secundárias à enxaqueca. Porque a dor de cabeça é uma coisa terrível, né? A enxaqueca é um tipo muito específico de dor de cabeça, ela é também chamada de migrânia ou de hemicrânia, porque com muita frequência ela é unilateral, ela costuma pegar uma parte apenas do cérebro, né, da cabeça. Ela pode ser bilateral, mas com muita frequência ela é unilateral. E ela muitas vezes vem se acompanhando assim de alterações de visão, a pessoa começa a ter visão borrada, pontos brilhantes, e depois disso vem aquela dor muito intensa que se acompanha de náuseas, de vômitos, e a pessoa tem dificuldade de fazer qualquer coisa, de pensar, o barulho incomoda demais, luz forte, luz intensa também é extremamente desconfortável, a pessoa não consegue trabalhar, ela não consegue ouvir bem as coisas, ela passa a ficar muito irritada pela presença dessa dor tão intensa. Então, é uma coisa extremamente limitante. E a enxaqueca é curável? Na verdade, como eu disse, ela é uma hipersensibilidade do organismo daquela pessoa. Então, existe um controle. Você consegue, através de tratamento adequado, de medicamentos e de uma série de manobras, a gente consegue fazer com que esse tipo de acometimento seja bastante minimizado e, às vezes, até desapareça. Tá? O que ocasiona? É hereditário enxaqueca? Existe um componente familiar. Você encontra com muita frequência pessoas de uma mesma família com queixas muito semelhantes, tá certo? Embora isso possa ocorrer individualmente, sem que haja qualquer membro da sua família que tenha uma queixa igual, e você pode surgir. E a gente tem observado na clínica, com uma frequência progressivamente maior, o aparecimento de dores desse tipo em crianças. Em crianças também? Em crianças. Nós temos notícias de casos de criança com 6 anos, 8 anos, já se queixando de dores típicas, enxaquecas típicas. Eu ouvi falar em relação, quando eu fumava muito, eu tinha dor de cabeça, né? Às vezes vinha dor de cabeça, e não era enxaqueca não, porque era o cigarro que ocasionava isso, né? Já dor. Fumava cachimbo, lembra, Jean? O cachimbo era o dia inteiro, cachimbo na boca, desesperado, né? E eu tomava o tal do migrane. Agora que eu vi que essa enxaqueca chama-se migrane? Chama migrania. Migrânia, então o remédio era o migrânia, era o único que salvava a minha pátria, né? E eu vi muita gente tomando migrânia. Agora, como evitar alimentação? Eu gostaria que essa é uma coisa interessante. Desse um apanhado geral para todo esse pessoal que
que tem esse problema, que eu acho que vai gostar. Inclusive perguntem, porque olha, a chance é muito boa agora. Uma coisa interessante que a gente recebe com frequência são as pessoas que vêm ao consultório queixando-se de dor de cabeça de fígado. Tá? Então o fígado, na verdade, não tem muito a ver com esse problema. O que a gente observa é que existem alguns alimentos que podem participar no desencadeamento da enxaqueca. Então a gente chama que esses alimentos funcionariam como gatilhos. Então é sabido, classicamente, que alguns alimentos tipo queijo, principalmente os queijos amarelos, mais fortes, banana, o chocolate. Banana? Banana. Classicamente é uma das frutas que pode, em algumas pessoas, desencadear uma crise de enxaqueca. Chocolate eu concordo, eu comia chocolate não desesperado. Eu, uma moleque, ia no cinema, aquele pacotão de amêndoa com chocolate, era direto, entende? Mas negócio de 200 gramas. Tem a amêndoa, né? Porque os alimentos mais oleosos... Tudo que não devia, eu fazia. Mas a banana para mim é uma surpresa. E é clássico isso. Veja, não quer dizer que cada vez que você comer uma banana, se você tem predisposição a ter enxaqueca, que você vai necessariamente ter essa crise. O que a gente observa é que existe uma somatória de fatores. Então, se você ingeriu algum desses alimentos que predispõe à dor e teve um dia mais pesado, está mais cansado, mais estressado, dormiu mal, são coisas assim que são fatores que se somam e juntos produzem a dor. E isso gera alguma dúvida, só para te interromper, porque... Não fui eu que te interrompi. Porque, veja, muitas vezes isso gera dúvida, porque a pessoa fala, puxa, mas eu comi queijo ontem e não tive nada. Ou eu fiz tal outra coisa, comi chocolate e não aconteceu nada. Então o chocolate, para mim, não faz mal. Então a gente sempre deve lembrar que um fator único, isoladamente, pode não ser suficiente para desencadear a crise. E o que a gente observa é que, muitas vezes, somatória de fatores é que é suficiente para provocar a crise. Veja bem, chocolate, banana, queijo amarelo. A bebida alcoólica tem influência? Tem. É sabido que as bebidas, principalmente o vinho e, eventualmente, a cerveja, podem funcionar como gatilho. Os outros... Os outros têm uma influência menor, mas também tem. Toda bebida alcoólica pode participar no desencadeamento da enxaqueca. O cigarro, a nicotina, ela tem uma atuação sobre a parte de vasos e poderia contribuir também. Certo. Eu estou anotando aqui, porque daqui a pouco eu vou passar a relação com o telespectador. Chocolate, banana, queijo mais forte que o queijo amarelo, digamos, álcool, é claro, cigarro. Dentro do álcool, nós temos cerveja, nós temos uísque, nós temos destilados, nós temos os fermentados. Qual é o pior? Basicamente os fermentados. São clássicos os casos de desencadeamento de crise de enxaqueca após uma festa de queijo e vinho. Porque, veja, se somaram dois fatores predisponentes, o vinho e o queijo. E a cerveja? A cerveja também, porque tem o efeito da fermentação, né? O uísque não? O uísque também, mas menos do que os outros, no caso específico da enxaqueca. Então, qualquer tipo de álcool, só que um menos que outro. Então o uísque não é tão pernicioso quanto um vinho? Com relação à enxaqueca. A enxaqueca. Como desencadeador de crise de enxaqueca. E com relação ao fígado, dor de cabeça de fígado aí? Essa dor de cabeça ainda é uma incógnita. Os gastroenterologistas discutem muito a existência real dessa dor de cabeça. Porque, na verdade, veja, a enxaqueca, ela tem um componente da parte digestiva, porque uma das etapas da evolução da crise é uma lentificação do esvaziamento do estômago. Então, a pessoa tem aquele estômago ruim, não consegue fazer a digestão e depois vomita. Então, isso tudo... Por isso é que se pensa que seria uma coisa de dor de cabeça de fígado. Mas o fígado, coitado, nessa hora não teve participação alguma. O fígado dá dor de cabeça? Normalmente não é, a gênese não é por aí. Tá? Tanto que nós recebemos com muita frequência encaminhamentos dos gastroenterologistas que investigam os pacientes com dor de cabeça e falam, olha, você não tem nenhum problema digestivo, nem de fígado, vesícula, nada disso. É provavelmente uma enxaqueca e que pode estar sendo desencadeada por um fator alimentar. É engraçado, todo mundo fala, meu fígado está estourando, minha dor de cabeça. Então o fígado não tem nada a ver com a história. Na verdade, é muito discutível esse tipo de coisa. Que ele não fez. Exatamente. Você está vendo, gente? Eu achava que o fígado era o vilão da história.
bebeu meu fígado, e negócio de tomar remédio para fígado não adianta nada, então. Para dor de cabeça. Para enxaqueca, não. Não, mas para aquela dorzinha de cabeça pós Veja, aí você vai ter um outro tipo de dor de cabeça. E aí um analgésico comum vai funcionar. Vai funcionar. Quer dizer, um antes e um depois resolve, né? Isso aí, esse tipo de dor de cabeça funciona. Funciona, né? Agora, mas essa dor de cabeça, a dor de cabeça são duas quando bebe. Uma porque dói a cabeça e outra porque depois vai ter que aguentar as besteiras que fez e geralmente vai ter dor de cabeça por causa disso. Para consertar. Para consertar. E a enxaqueca pode ser psicológica? Existem os componentes emocionais da enxaqueca ou de dor de cabeça de qualquer natureza. Uma das dores de cabeça mais frequentes na clínica é a chamada cefaleia tensional. Então, tensional? Tensional, de tensão nervosa. Então é aquele fator que, na medida em que você fica tenso, você contrai toda a musculatura. E nós temos na cabeça uma grande quantidade de músculos inseridos sobre a cabeça e que quando a gente está tenso, a gente está nervoso, a gente contrai isso aí. É muito frequente você observar uma pessoa tensa com o senho enrugado. Então ele está contraindo essa musculatura. E a gente observa, se você lembrar da anatomia, nós temos os músculos temporais, ficam inseridos assim na cabeça. E os de trás, os occipitais, eles se inserem assim. Então funciona como se fosse uma tiara, apertando a cabeça. Então, por isso que a gente tem essa cefaleia em aperto, a sensação de que está apertando a cabeça. Bom, essa dor de cabeça, eu acho que aquela que você tem duas, né, que eu já falei, não é assim tanto problemático, mas a enxaqueca que é sério. Chocolate, banana, queijo forte, álcool, cigarro, o que mais para evitar? É também descrito que alguns temperos que são muito usados, baseados principalmente no glutamato monossódico, isso daí é o aginomoto, é o sazon. Para algumas pessoas pode funcionar como gatilho. Veja, não quer dizer que todas as pessoas, ou com esse tipo de condimento, possa desencadear em qualquer pessoa. Não, pessoas predispostas que têm uma hipersensibilidade a isso, podem receber esse tipo de alimento e desencadear a crise. Então, aquela propaganda que fazem com amor do Sazon, é aquilo? É, exatamente esse. Mas é claro que uma mulher que diz que eu fiz com amor com Sazon vai dar dor de cabeça no marido de qualquer jeito. Não aumente as coisas. É não uma é dor assim. de cabeça, viu? Eu fiz com amor e pôs Sazon. Quer dizer, essa mulher é uma chata, hein? Se ela souber que ele tem enxaqueca e que a enxaqueca dele pode ser provocada pelo Sazon, então aí sim. Mas é uma coisa bem específica. Estou falando da mulher. A mulher é a dor de cabeça já, né? Ô mulherzinha, agora, Sazon que não venha processar a gente aqui, mas existe um fundo de verdade. Não, isso é descrito também, né? Cientificamente, então, classicamente. Se existe, está respondido. Vou ficar guardado essa fita aqui bom tempo, porque se a Renato, a hipertensão arterial, ela provoca dor de cabeça. Como é que ela age para provocar?
se a gente conseguir controlar o nosso cérebro, não, e o mal de Parkinson ser controlado, se a gente quiser reter aquilo, ou é involuntário, não tem jeito? Não, é um movimento totalmente involuntário. Então não tem como a pessoa procurar os meandros do cérebro para chegar até ali e controlar isso? Existem algumas coisas que podem ser feitas no sentido de amenizar o que a gente está apresentando. Então, por exemplo, você tem aquele tremor. É clássico que a pessoa, sob tensão, aumenta o tremor. Então, se ele procurar relaxar a musculatura, relaxar o membro, então ele vai ter menos tremor, mas não vai sumir. Percebe? Então, vai ter de qualquer jeito. Vai ter de qualquer jeito. E muitas vezes a gente observa, perguntando para a família, porque às vezes a pessoa está assim completamente distraída, vendo uma televisão, batendo um papo e o braço está lá tremendo. Então, não é uma coisa que a pessoa consiga controlar. E geralmente, quando ela tenta controlar, aí se acentua. Aí piora. Piora. Renato, como que você distingue o tremor do Parkinson de um outro tipo de tremor? Existem vários tipos de tremor, né? É clássico aquelas pessoas que são ansiosas, são tensas e que têm o que a gente chama de tremor essencial, ou tremor constitucional. Esse tremor, ele é isolado. A pessoa não tem outras coisas que a gente observa no Parkinson. Então, veja, na doença de Parkinson, a gente tem, além do tremor, a gente tem uma rigidez. A pessoa, com muita frequência, uma pessoa rígida, dura, ela anda assim, com movimentos bruscos. A gente observa assim, uma perda da mímica facial. A pessoa tem uma face assim, inexpressiva, ela está sempre alegre ou triste, ela está a impressão que está sempre do mesmo jeito, aquela face que a gente chama de face marmórea. Então é uma face com pouca expressão. Isso é uma das coisas. Existe uma outra coisa que também já aparece em fases mais tardias do Parkinson, onde a pessoa sentada ou parada em pé, na hora de ela iniciar o movimento, ela faz um movimento assim como se ela estivesse patinando no lugar. Então ele dá vários passos no mesmo lugar para depois iniciar a caminhada. Então, a gente chama isso de festinação. A pessoa estaria patinando. Então, isso daí, esse e outras coisas, a gente vai juntando na avaliação clínica, neurológica, para diferenciar uma coisa da outra. Isso me lembra uma coisa que me foi dito que parece canseira. Quando a gente está sentado no carro, por exemplo, a gente está parado e outro carro em movimento, dá a impressão que somos nós que estamos movimentando. Que peça é essa que o cérebro nos prega? Não, na verdade, veja, você tem aí todo um mecanismo de controle, de coordenação e equilíbrio. E isso daí estaria envolvido na parte posterior do cérebro, na região do cerebelo, que nos dá a coordenação e equilíbrio. Tá certo? Então, na medida em que você tem um movimento relativo diferente, então você pode ter essa sensação de diferença de movimentos. Mas é apenas uma ilusão. Às vezes acontecia isso comigo, eu brecava meu carro, entendeu? No fim não era eu que estava andando, era o outro do lado. Exatamente, isso é muito comum da gente... É desagradável isso, né? Mas isso é apenas uma ilusão, é muito comum de você, por exemplo, se você está num barco, depois que você desce do barco, você continua sentindo aquele balanço. E dura alguns momentos, dependendo do tempo, algumas horas, mas isso tem a ver muito com os centros de equilíbrio e de coordenação da região do cerebelo. Isso é o famoso caminhar do marinheiro, né? Que ele vai balançando. Ele já anda meio balangando assim, né? Isso eu sei que eu tenho um barco. Tem alguma restrição alimentar ou de bebida para os parkinsonistas? Não, com relação a isso não. Evidentemente a gente tem que tomar cuidado, porque geralmente são pessoas que têm toda essa limitação, então você restringe o alimento para uma digestão mais leve. Mas especificamente em termos de alimentação, não. Não existe assim nada que você proíba para o parkinsoniano. Então, fala assim, neurologista, você pensa logo na cabeça. Mas neurologista não trata só problema de cabeça, trata de outros problemas, né? Sem dúvida. Da coluna, a medula. A neurocirurgia tem uma atuação onde exista tecido nervoso. E o tecido nervoso existe além do cérebro, ele existe na medula, ele existe nos nervos periféricos. Então,
existe uma atuação sempre que haja comprometimento de qualquer tecido nervoso. Então, a diferenciação que a gente sempre faz, porque às vezes a pessoa pensa no neurologista, especificamente, onde a pessoa seja nervosa. Na verdade, não é apenas isso. Todos os comprometimentos do sistema nervoso, que não precisa ser necessariamente nervoso, você pode ser uma pessoa extremamente calma e ter um problema do sistema nervoso. Doutor Renato, tá uma coisa que está em evidência, aquele jogador de futebol que parece que vai ter que fazer um problema de transplante de medula, né? Não sei se está ouvindo falar disso. Não, mas aí é outra medula. O que é isso? Não, isso é outra coisa. Nós temos a medula espinal, então é aquela que fica, é a continuação do cérebro que vai por dentro da coluna. Mas tem a ver com o cérebro, não tem? É parte do tecido do sistema nervoso central. Essa medula que faz transplante é a medula óssea. É óssea. É a que fica aqui no externo. Então, essa é a que... Não tem nada a ver com a nada outra medula. Porque fala-se muito medula, a gente pensa quebrou, fica paraplégico, tetraplégico. Não, mas é outra medula. Outra medula, né? Tem nada a ver. Tanto é que, veja, o transplante de medula é quando você tem um doador que tira e oferece isso daí. São punções, são coisas desse tipo. Tá? A medula espinal, essa não tem como fazer transplante. A hérnia de disco é na outra medula, né? É na medula da coluna. Da coluna. Né? E como é que se cura a hérnia de disco hoje? Bem, veja, a hérnia de disco é uma coisa que tem que ser assim muito criteriosamente avaliada, porque houve uma época onde hérnia de disco era igual cirurgia. Então a pessoa tem uma hérnia, tem que operar. E isso levou, como em tudo na medicina, ao modismo do 100%. E a gente sabe que a unanimidade nem sempre é muito inteligente, para não dizer burra. Então, hoje em dia, cada vez mais, você restringe e você limita a indicação da cirurgia a casos muito específicos, onde você tenha comprovadamente a compressão de uma determinada raiz, e essa raiz comprimida é que está levando toda aquela dor e aquela alteração de sensibilidade que a pessoa está apresentando na perna ou no braço, porque a hérnia de disco também acontece no pescoço. No pescoço também, Veja, você tem as vértebras cervicais, você tem as vértebras torácicas e tem as vértebras lombares. Você tem um disco entre cada vértebra e você pode ter hérnia em todas elas. Claro que existem as áreas mais frequentes, os locais de formação de hérnia, até pela movimentação que nós temos na nossa coluna. Então, claro que as hérnias na parte final da coluna lombar são as mais comuns, são as mais frequentes e geralmente é elas que a gente se refere. Mas você pode perfeitamente ter hérnias cervicais, onde a dor que a pessoa tem, ela irradia para o braço, para a mão, a pessoa tem limitações importantes na movimentação, na sensibilidade. A gente vê com frequência pessoas que não conseguem escrever, têm dificuldade de pegar uma coisa mais delicada e leva, inclusive, à atrofia do antebraço, do braço e tudo mais. Antes de fazer as perguntas, eu nunca deixo de fazer minha piada. Eu não posso, por mais sério que seja a piadinha dele. Falou de disco em cada vértebra. Imaginou se fosse Fuscão Preto aquele disco em cada vértebra, ficaria sofrer demais, não? Precisa ver um disco. Se for um disco de Roberto Carlos, assim, talvez não fosse sofrer tanto, né? Vamos às perguntas, porque senão... Posso fazer uma perguntinha antes só? Claro. Quais são as causas extramedular que podem causar a hérnia de disco? Veja, claro que a atividade que a pessoa tem, então a postura, o tipo de trabalho, um trabalho onde a pessoa tenha que fazer muita força e principalmente fazer força abaixando, tá? Então flexionando a coluna, a gente tem uma predisposição muito maior, tá certo? Pessoas que já têm uma predisposição pessoal, porque o disco ele é um tecido fibroso e que, se pressionado, ele pode se romper e deixar extravasar o núcleo do disco. Então, com isso, você tem a compressão sobre o nervo e é isso que produz a dor. Atividades muito sedentárias, então a gente vê com frequência pessoas que trabalham como motoristas, bancários, pessoas que têm uma atividade sedentária sem atividade física, esportiva, onde vai haver um fortalecimento da musculatura, então você acaba tendo uma predisposição maior. E, às vezes, fatalidades, né? Você pode ter o que a gente chama de hérnia traumática. Então,
são acidentes onde a pessoa cai e cai sentado. Então, nessa hora, você tem como que uma explosão do disco e a gente compara como se fosse assim, aquela bolacha recheada, onde você apertou, o recheio sai. E na medula existe uma série na coluna, existe uma série de detalhes de anatomia que limitam para onde esse disco pode ir. E ele pode ir, geralmente, em direção à saída da raiz nervosa. E é por isso que dói. Eu tenho um problema que eu dei uma mancada uns 20 anos atrás, aquele vaso enorme de grande, eu abaixei para levantar, fiquei no lugar. Mas eu levantei, deu aquela dor, disse, não, vou levantar, senão vou ficar. Levantei até hoje, às vezes, um movimento bobo que eu faço, vem a dor. Né? Isso é muito comum, são movimentos, e veja, não é necessário que haja um esforço, um peso tão grande. Você não deve se esquecer que o peso maior do nosso corpo está da cintura para cima. E a alavanca que nós fazemos ao nos abaixarmos para apanhar uma coisa qualquer no chão, mesmo que seja leve, nós temos a alavanca e todo o peso do nosso corpo pressionando a parte final da coluna. Então, com isso, nós podemos desencadear, às vezes, abaixando para apanhar um sapato, alguma coisa no chão e romper um disco e provocar uma hernia de disco nesse momento. O doutor não aconselha a operação de hernia de disco para tua? Deve ser feito um exame muito rigoroso. Sem dúvida. Disso, né? Cada vez mais as sociedades preconizam que você tenha muito cuidado na indicação da cirurgia. Porque, veja, a cirurgia que dá certo é aquela que foi bem indicada. Então, você normalmente deve, primeiro, examinar o paciente, avaliar bem a queixa e depois a investigação para que confirme, através do exame da tomografia ou da ressonância magnética ou da mielografia, que é a injeção de contraste na coluna, a gente identificar e confirmar aqueles achados clínicos e aí está indicado. Normalmente a gente sempre faz uma tentativa de tratamento clínico com repouso por algum tempo antes de indicar a cirurgia para o paciente. Então, na verdade, existe a indicação, mas naqueles casos específicos onde você tem a comprovação da causa da dor. As perguntas nós vamos agora para ver. Eu não sei que perguntas são, mas eu tenho a impressão que deve ser tudo relacionado à dor de cabeça. Estou certo, Val? Maioria. Então acertei. Vamos lá. Bem, o Pascoal Martucci e a Ana Luísa, eles estão mandando um grande abraço para o Dr. Renato, um abraço de gratidão por ter cuidado da pequena Natália há 12 anos atrás. Eles são de São Manuel, estão transmitindo esse abraço. A Diná da Coab 1, ela pergunta se o uso do corticoide, é esse mesmo termo? Corticoide. Ou a própria doença, LES, poderá trazer problemas ao cérebro, já que ela sofre de dores de cabeça constante. Vamos fazer todas ou prefere por parte? Vamos responder. Vamos devagar. Vamos responder. Sim, emocionante a gente, depois desses anos todos, reencontrar ou pelo menos ouvir falar das pessoas. A Natália foi uma pessoa, uma pacientinha que marcou muito a nossa vida. Então, a gente fica até emocionado. O corticoide é um medicamento que a neurologia usou muito. Antigamente a gente até brincava que o neurologista sem corticoide não sabia fazer mais nada. Hoje em dia, claro que isso já vem mudando muito. As coisas foram sendo melhor estudadas e a gente está vendo assim que o uso do corticoide é cada vez mais restrito, até porque o efeito benéfico que se acreditava que existia para as doenças neurológicas é cada vez menor a comprovação disso. Tá? Então a gente sempre tem muita restrição, muito cuidado em utilização do corticoide, porque ele tem, claro, o efeito benéfico, mas nós não podemos esquecer que ele é um bloqueador de defesas do organismo. Ele é um anti-inflamatório hormonal chamado. Então, ele pode predispor a, por exemplo, a agudização de uma infecção que esteja acontecendo. Então, a gente tem bastante restrição. Qual é a outra pergunta, Val? Bom, nós temos 3 perguntas que baseiam-se na mesma coisa.
É a Joana do Bairro Alto, ela gostaria de saber por que algumas mulheres sofrem de enxaqueca na TPM. O seu Nelson da Vila Maria disse que a mulher dele, durante a menstruação, tem mais enxaqueca do que o normal, se existe alguma relação com a menstruação. E a Maria de Lourdes, da Coab 1, ela pergunta por que a mulher, no período menstrual, tem muita dor de cabeça. Esse é o tipo clássico de causa